Oiê! Hoje eu tô aqui com um propósito um pouquinho diferente. Essa semana nós estamos agora em agosto de 2020 e eu tenho escrito lá nos meus posts do Instagram muito falando sobre medos, né? Quando você dá um outro nome para os seus medos, se os seus medos te paralisam ou não. E aí, falando bastante sobre medo e percebendo que muita gente tem um problema com os seus medos, eu quis compartilhar aqui com vocês uma técnica que eu uso quando eu consigo assumir que eu tenho um medo. Então, como é que eu faço? Fica aqui a sugestão para você testar e principalmente conversar aqui comigo e comentar se isso funciona para você ou não. Se você nunca fez, faça e depois me conta aqui, tá? Então, como é que eu faço? É assim, eu identifico um medo meu. Então, se você tem uma lista de medos, então eu sugiro que você realmente faça uma lista. Coloque um medo embaixo do outro e vá pensando de um a um, utilizando essa técnica em cada um desses seus medos, tá? Então, por exemplo, eu identifico um medo meu, qualquer. E aí eu penso comigo, ok, se esse medo for real, o que de pior pode acontecer comigo? E aí eu vou chegar numa resposta. Então, por exemplo, vamos dizer, isso não é verdade, mas vamos dizer que eu digo pra mim que eu não gosto de ir viajar sozinha. Na verdade, esse é um outro nome, o não gostar é um outro nome que eu dou pro meu medo. Eu tenho medo de viajar sozinha. Então, se eu colocar medo de viajar sozinha, eu pergunto, bom, se eu for viajar sozinha, o que de pior pode acontecer? E aí, de repente, eu pensaria na seguinte resposta. Bom, o pior seria eu não me divertir. Tá. Se eu não me divertir, o que pode ser pior do que isso? Ninguém falar comigo. E se ninguém falar comigo? Bom, eu pelo menos vou estar num lugar que é diferente. E se eu for sozinha pela primeira vez, eu não vou escolher, já que isso é um medo, eu não vou escolher e vou só eu. Eu provavelmente estarei num grupo. Então, mesmo que eu não me identifique com o grupo, mesmo que ninguém do grupo fale comigo, o que isso, vamos combinar que por si só já é bem difícil acontecer, né? O que de pior, então, pode acontecer? Eu posso, de repente, não conversar com ninguém, eu posso não me divertir, mas eu posso tirar proveito? Eu posso aproveitar o lugar? Eu posso, de repente, pelo menos me abrir para deixar que as pessoas cheguem até mim? E se eu achar que as pessoas são chatas, tudo bem eu não falar com elas? E aí eu começo a perguntar, a fazer esses tipos de pergunta do pior isso pode acontecer, do que pior isso pode acontecer. E cada desculpa que eu me dou, que pior pode ser dessa desculpa. E todas as vezes que eu apliquei essa técnica, eu percebi que aquilo que eu achava que era o pior não era tão ruim assim, a ponto de me paralisar para não ir. Então, um dia, bem lá atrás, eu já falei isso pra mim, eu não gosto de viajar sozinha. E aí eu perguntei pra mim, falei, mas Samantha, você já foi viajar sozinha? Não, nunca fui, se eu não gosto, por que eu vou? E aí eu comecei a olhar e vi que, na verdade, eu tinha medo de viajar sozinha. E aí eu falei, bom, eu já viajei com outras pessoas para vários outros lugares. Eu repensei essas viagens como se eu estivesse sozinha. O que de pior poderia acontecer? E eu percebi que aquilo que eu mentia para mim sendo pior não era tão ruim assim. Não era tão catastrófico. Aquilo era só uma desculpa para que eu não fizesse, para que eu não saísse do que era conhecido para mim. E depois da primeira viagem que eu fiz sozinha, eu nunca mais parei. Porque ficou nítido de que só tem uma coisa nessa vida que pode me parar, e sou eu mesma. Então o convite que eu quero fazer para você é esse: se pergunte sobre os seus medos, se questione sobre os seus medos, e se for um medo, por exemplo, que te paralisa, se você fizer essas perguntas e a sua resposta de repente for eu posso morrer, se não for isso, dá-se um jeito. Então, chegando assim bem no limite, se eu brigar com uma pessoa que tá com uma arma apontada pra mim, o que de pior pode acontecer? Ele me dá um tiro e morrer? Sim, então aí você não discute, mas só nesses casos eu não continuaria fazendo perguntas e não me, pelo menos, permitiria ir além do que aquilo que eu estou dizendo ser um medo.
Se de repente o seu medo for esse exemplo que eu tô dando de viajar sozinha ou sozinho, né? Os exemplos que eu dou aqui sempre valem para qualquer gênero. Então eu sugiro que você comece aos poucos. Não pegue um avião e vá até Amsterdã ou até Austrália, por exemplo. Não, vá, se você tá em São Paulo, como é o meu caso, vá até São Roque, que é uma cidade vizinha. Então comece indo em cidades próximas e vê como é que você se sente. É assim que você vai se acostumando com você mesma. E aí, curtiu essa dica? Espero ter te ajudado de verdade. Se você é novo aqui no canal, então se inscreve para que você saiba quando os novos vídeos saírem. Se você se interessou, clica aí no sinetinho para que você seja avisado quando um novo vídeo for postado. E se você gostou, dá seu super like e comenta aqui comigo. Eu adoro essa interação e dividir informações, tá bom? Até um próximo vídeo, então. Um beijo. Até mais!